As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação, Luciana Pombo. Direção-geral, Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira. Comemore o dia 3 de maio de 2013. Hoje é dia do taquígrafo, dia do sertanejo, dia do solo. E hoje é aniversário de um ouvinte especial, Rick Paranista. Um abraço pra você, Rick, que acompanha sempre a nossa programação. Eu falei que hoje era sexta-feira e o Léo já colocou os braços pra cima. Léo, boa tarde. Em festa, né? Tudo em festa. Bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, em festa mais ou menos, porque deve estar tenso. A Atletiba vem aí, a gente vai falar sobre a Atletiba daqui a pouquinho. Eu não tô preocupado. Não engraçado, tá. nunca senti isso antes do Atletiba. Eu tô vendo, eu já imaginei aquela chargezinha que anda circulando por aí, nada interessante, de um coxa dormindo num sofá e o atleticano lá tenso, roendo as unhas. Eu vou falar pra vocês, eu não tô realmente, engraçado, não tinha notado isso. Não tô preocupado. E você, Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Eu já tô um pouquinho mais na atenção pra Atletiba já. Ansioso já. Não tem como não ficar, né? Pelo menos pelo menos os atleticanos são sinceros, Léo. Mas eu não tô mesmo, tô não tranquilo. Não tá mesmo, não tá. Então tá, vou acreditar. Quem tá nervoso é o Rafinha, nós vamos falar disso. Daqui a pouquinho, aliás, Rafinha, muita história do Rafinha, daqui a pouquinho você vai saber. 3h07, está no ar o Vida News. Manchetes do dia. Bom, e acabei de falar com o Ciro, vamos começar com eles. Ciro Júnior na manchete do esporte. Todos os ingressos do primeiro Atletiba decisivo já estão esgotados, mas quem não conseguiu garantir o seu vai poder assistir o jogo ao vivo pelo pay-per-view. Agora pelo menos vai ter como assistir o jogo ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre esse assunto. A gente estava comentando muito essa semana que os atleticanos iriam ter problemas porque não tinham como assistir o jogo, nem os atleticanos, nem o Curitiba, os que não conseguissem ingresso para ir até a Vila Capanema, e os ingressos, claro, foram esgotados. Tendo sido esgotados, não houve outra saída. Mário Celso Petralha acertou e daqui a pouquinho Ciro Júnior conta todos estes detalhes para você, ouvinte do Vida News. E agora o destaque vem lá de Pontal do Paraná, José Augusto Rodrigues. A sessão solene da Câmara de Pontal do Paraná para a entrega de títulos de cidadão honorário acontece neste sábado no Auditório Municipal do Balneário Primavera, às 10 horas da manhã. E já estão me corrigindo, dizem que eu falei Vila Capanema. Se eu falei, desculpem, Vila Olímpica, claro, no Boqueirão. A Vila Capanema fica ali na Engenheiros Rebouças e está com o gramado ainda naquela boa situação. E é Engenheiros Rebouças mesmo, né? Que são dois irmãos. Eram irmãos, exatamente. Muita gente pensa que a gente fala errado quando a gente diz Engenheiros Rebouças. E o ex-prefeito de Tibagi, na região central do Paraná, foi multado pelo Tribunal de Contas por direcionar uma licitação para uma empresa do irmão dele. Olha só, Simval Ferreira da Silva desrespeitou a lei orgânica municipal que proíbe a contratação de empresas de familiares. A licitação foi realizada em 2009 e previa que a empresa ofereceria alimentação para os servidores municipais. O Tribunal de Contas atestou ainda que não existe lei que permita ao município conceder alimentação gratuita por vale-refeição. A empresa do irmão do ex-prefeito foi contratada para fornecer 8 mil refeições num valor de R$72 mil. Agora o destaque internacional, Rogério Ataíde. Os amados da viúva. Hoje é sexta-feira, né? Não sou fofoqueiro, mas hoje é o dia de falar da nossa amiga do lado, vizinha aqui, né? Os amados da viúva Luciana Pombo, Aimé, Kissilov e Koch. Olha os nomes. São os rapazes que gravitam em torno de Cristina Kirchner. A curiosidade você vai ouvir daqui a pouquinho. E o vereador de Colombo, Oliveira da Ambulância, ele que é do PTB, foi condenado a 3 anos de prisão pela primeira vara criminal do município. Ele é acusado de ficar com parte do dinheiro dos assessores do gabinete na Câmara Municipal. Isso é tão comum, gente. A gente vê tanto, aqui em Curitiba, inclusive. Em 2009, ele foi detido pelo GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e ficou 43 dias na cadeia. Nesse período, ele também teria coagido testemunhas, segundo o Ministério Público. O vereador afirma que foi vítima de uma armação política.
Oliveira tem 61 anos e foi eleito no ano passado para o seu 3º mandato como vereador de Colombo. Olha só. Você sabe muito bem, Luciana, como é muito difícil de você conseguir se eleger. Tanto que tentou e não conseguiu. Principalmente sem dinheiro, só com apoio da população. E ele começou na base da humildade, assim, numa situação bem complicada, o Oliveira. E o cara conquistar, porque você ser eleito pelo povo é uma conquista, você devia se orgulhar disso. O povo te garantiu 4 anos de vida tranquila. O cara conquistar isso, chegar ao status de ser uma pessoa que cria leis, que cuida do município e se prestar a fazer esse tipo de situação agora, como se ele precisasse de metade do valor dos assessores. O que é isso? É triste demais. Faz teu mandato, faz teu trabalho, trabalha pelo povo, honra o salário que você ganha. Pra que você vai querer mais do que você já tem? Quantos não queriam estar sentados nessa cadeira aí agora? É brincadeira uma coisa. É brincadeira mesmo. Agora vamos ao destaque de Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será Fugindo das Vaias. Me aguardem. Eu já até imagino o que vem por aí. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel na Assembleia Legislativa agora tem um site onde é possível fazer queixas contra as operadoras. Na página também é possível acompanhar os trabalhos da comissão, que não tinha feito nada até pouco tempo. Ela foi criada no ano passado, mas só começou realmente a trabalhar há cerca de uma semana. Outra forma de fazer reclamações aos deputados pode ser através de uma van da CPI que vai passar pelas principais cidades do estado. Os parlamentares vão investigar irregularidades na prestação do serviço pelas empresas. Anote aí o site para você fazer uma reclamação contra a sua empresa de telefonia móvel. É cpiparaná.com.br. E daqui a pouquinho eu vou trazer aqui uma informação do Bruno Carneiro sobre a operadora TIM, que foi multada pela Anatel em mais de 9 milhões de reais. Daqui a pouquinho ele traz esse informe aqui. E vai pagar? Eu duvido que pague, hein? Bom, se foi condenada, tem que pagar. Não tem outro jeito. De tempos anteriores aqui, diz que a TIM foi condenada a pagar aquelas ligações que caíam, né? Eu brinquei aqui no ar há muito tempo antes de vocês entrarem na rádio. É exatamente esse mesmo processo. Ela conseguiu entrar na justiça, foi para uma instância superior e agora, novamente, vamos ver, foi condenada. Né? Se vai pagar, vamos ver. Não, só pobre que tem que pagar multa nesse país. Isso é verdade. Só mudando um pouquinho do assunto, agora acabei de receber uma ligação aqui. A RPC também vai transmitir os 2 jogos da final do Campeonato Paranaense. Olha aí, eu vou bater palmas. Muito bem, parabéns. Bata palmas aí, Ciro. Descruza os braços. Não, precisa bater palmas. Essa é uma atitude digna, viu, presidente Mário Celso Petralha? A gente esperava isso também. Que bom, eu vou poder assistir o Atlético. Vamos todos poder assistir. Vamos todos poder. Olha só que beleza. Infelizmente eu não vou poder ir ao jogo, mas não vou perder de tudo, né? Vou poder ver pela RPC e você que não vai ao jogo na Vila Olímpica também. Eu só esse aí que eu vou ver pela TV. Oi? Eu só vou ver esse, o outro eu vou. Bom, fazer o quê, né? O outro eles vão esfaquear, eu não vou poder ir por causa disso. Senão, eu também iria. 3h14, agora o destaque nacional, Celso Brasil. A balança comercial brasileira registrou déficit de 994 milhões de dólares no mês passado, informou na última quinta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Daqui a pouquinho ele traz todos esses detalhes. Essa matéria é um absurdo também, né? Você ter a balança comercial deficitária, e segundo o informe do Celso Brasil, é de abril a mais deficitária dos últimos tempos. Você vai ouvir daqui a pouquinho com ele aqui. Um menino de 12 anos morreu na madrugada de hoje depois de ter sido baleado na cabeça na zona leste de Londrina, no Norte Pioneiro. A polícia diz acreditar que o crime tenha sido motivado por vingança. Olha só, vingança contra uma criança de 12 anos. A vítima foi atingida por 2 homens que se aproximavam numa motocicleta. Ele foi encaminhado ao hospital evangélico em estado grave e morreu logo em seguida. Você tem uma noção como é que está a situação da segurança nessa nossa cidade, desse nosso estado e do Brasil? Eu lembro que meu pai foi assaltado a mão armada esses dias. Lembro, a gente falou. Ontem tentaram entrar na casa dele, só que dessa vez a história foi diferente. Dessa vez o pipoco cantou. Mas não tem, a gente não tem mais paz em lugar nenhum, né?
Olha, parece um absurdo. A segurança ainda está devendo, viu? Ainda está devendo para a população paranaense. E ainda querem que o povo se desarme. Se meu pai não tivesse armado em casa ontem, teria entrado na casa dele, metido o revólver na cara dele mais uma vez e levado tudo mais uma vez. Então, até quando nós vamos ficar nessa? E depois as campanhas de desarmamento estão em todos os lugares. Não que eu seja a favor de se usar arma para cima e para baixo, mas às vezes, numa situação como a do pai aqui do Léo, não tem outra coisa. Na sua casa, deveria ser de direito todas as pessoas poderem ter sua arma, mas o governo quer que você devolva e só os bandidos tenham arma, entendeu? Daí você morre e pronto. Aliás, as dos bandidos são poderosas, né? Exatamente. Pistola, .40, armamento do exército, do exército de Israel, do exército dos Estados Unidos, é assim, né? Bom, essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no Vida News, que está no ar 3h16. Vida News. Tempo e temperatura. A semana termina com tempo aberto e temperaturas elevadas para a época do ano, mas com expectativa de mudança durante o final de semana. Isso porque temos uma frente fria ganhando força sobre o estado do Rio Grande do Sul e no decorrer do final de semana essa frente fria vai avançar pelo sul do país, chegando principalmente no domingo ao estado do Paraná, quando há previsão de chuva mais generalizada e forte para o estado. Nessa sexta-feira o sol predomina e os ventos que sopram de norte a noroeste trazem temperaturas de até 31, 32 graus na metade oeste do estado, na faixa norte entre 27 e 29 graus, do centro para o leste temperatura que vai dos 25 graus na região de Guarapuava até os 27, 28 graus na região de Paranaguá, passando por 26 graus na capital. No sábado, já devemos ter aumento da nebulosidade e as pancadas de chuva atingindo primeiro o oeste e a faixa sul do estado, mas é no domingo que devemos ter a chuva mais generalizada por conta da chegada dessa nova frente fria. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Os semáforos estão em alerta na Rua Chile, no cruzamento com a Rua Rockefeller, no Rebouças. Só lá em cima da vinheta, né? Que lindo. Mas ficou bom, ficou bom. Ficou bom? Você olhou para mim de um jeito que eu fiquei pensando, será que ficou ruim? Então, você presta bastante atenção, você que está passando ali pelo Rebouças, os semáforos estão em alerta neste momento. É ali na Rua Chile, no cruzamento com a Rockefeller, portanto, você bastante cuidado, pare, olhe para os dois lados e depois passe. Agentes da CETRAN estão ali, neste local. 3h18. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens neste momento e operam visualmente. Eu disse nesse momento porque o aeroporto de Curitiba ficou fechado por muito tempo hoje por causa do nevoeiro. Inclusive a vinda do ministro do Trabalho e Emprego Manuel Dias a Curitiba, que estava marcada para hoje de manhã, foi cancelada por causa do nevoeiro. Bom. Um absurdo, né? Bom. Ele iria participar de audiência com lideranças da área de trabalho na sede da Prefeitura de Curitiba, mas não pôde, teve que voltar para casa, teve que voltar para Brasília, por causa, como sempre, do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Aliás, eu já ouvi milhares de promessas de que seria colocado em equipamento, que isso iria acabar. Pois é, agora para a Copa diz que vai, né? Está instalando lá milhões de ver. equipamentos, mas quando ficar pronto, Luciana, diz que vai estar obsoleto já o equipamento. Pode isso ou não? Eu não duvido mais nada. Eu não duvido. É, meu amigo. 3h19. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje, no Ouvinte Vida, eu vou aproveitar para colocar uma matéria e fazer uma perguntinha para você com relação ao tráfico de drogas. Mas antes disso, eu só quero registrar aqui a participação de alguns ouvintes com a gente. O André Vozão diz que está na área. Abraço, André Vozão. O Glauco Silveira também está na área, diz que está ouvindo a gente e manda um abraço para o Rick. Hoje é dia do sertanejo e é também aniversário do Rick. Ele diz o seguinte: sertanejo é o forte do Rick. Glauco, um abraço para você. Daqui a pouquinho eu falo aqui das participações dos nossos ouvintes. Antes eu chamar a matéria da Rita Catanhede, ela direto de Brasília. Vai lá, Rita. O Ministério da Justiça prepara a proposta de aumento da pena mínima para traficantes de drogas de organizações criminosas. A ideia é aumentar a pena de 5 para 8 anos de prisão
e tempo mínimo de 5 anos de reclusão para pequenos traficantes. O anúncio veio após reunião do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com o deputado federal Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é o autor do projeto de lei que prevê alterações na lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, em vigor desde 2006. O projeto de lei 7663 de 2010, que é o projeto da nova lei antidrogas, altera a lei atual em 33 pontos. Sendo os pontos mais polêmicos o modelo de internação e o tempo de pena para condenados. Após discordar do endurecimento da pena para qualquer traficante, como previa o projeto de lei inicialmente, o Ministério da Justiça anunciou que prepara a proposta de pena mais rígida apenas para traficantes ligados a redes de tráfico. Outra mudança significativa proposta pelo projeto é o modelo de internação para dependentes químicos, que passará a ser involuntário e dispensaria a autorização judicial, cabendo apenas a avaliação médica. As mudanças na proposta estão sendo discutidas com o governo e a votação do projeto de lei está prevista para a próxima quarta-feira, dia 8 de maio. Agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede. Vida News. E eu aproveito para perguntar para você, ouvinte da Rádio Vida. O Ministério da Justiça está propondo, então, aumento de pena para os traficantes. E você, o que pensa? Você é a favor de aumento de pena para os traficantes, aqueles que realmente fazem o tráfico de drogas? É a pergunta que eu tenho hoje para você, nosso ouvinte. Eu já tenho aqui algumas participações, eu vou registrar rapidinho aqui para você. A primeira participação é do Stalin Venet. Ele diz o seguinte: claro que não, sou a favor da decapitação em praça pública, diz ele. Já o ciclista ao vivo, participando no Twitter, diz o seguinte: aumentaram para quanto? 200 anos? Ok, sou a favor. Um abraço para você do estúdio, bom fim de semana, ciclista. Um abração para você também. Excelente final de semana para você e para toda a sua família. Ainda no Facebook, algumas participações. O Ricardo Silva diz sim, aumentar para a pena de morte. E o José Luiz é o único que diz que não, que ele não é a favor. Pois primeiro deve ser feito um critério para discriminar quem é traficante e quem é usuário. Tem casos na justiça, diz ele, do Rio Grande do Sul, que o cara estava com um container e foi absolvido. Comprou a quantidade porque estava em promoção. Isso é real, dito pelo advogado do traficante. E saiu bonitinho o cara, que ficou como usuário e ficou tudo como está. Porque não tem advogado, o outro acaba sendo preso. Então temos que fazer igualdade para todos. Depois, pensarmos em aumentar ou não a pena dos traficantes, é o que diz o José Luiz, participando com a gente também pela internet. Você pode participar, nosso telefone é o 3029-9290, ou então participe pelas redes sociais. 3h23. Vida News. Esportes. E vamos falar de Atletiba, mas antes de falar aqui com o Ciro Júnior e com o Léo, eu quero chamar uma matéria do Jefferson Nunes. A gente já deu essa informação dos 900 policiais militares que vão reforçar a segurança no Atletiba, mas ele ouviu também algumas pessoas sobre isso. Vamos acompanhar a reportagem então do Jefferson Nunes. O esquema de segurança para o jogo entre Atlético e Coritiba, que acontece neste domingo, terá mais de 900 policiais militares. Serão 600 policiais em Curitiba e 300 na região metropolitana. O esquema de segurança foi definido em reunião realizada pela Polícia Militar do Paraná nesta quinta-feira. O jogo acontece às 3h30 da tarde no estádio Vila Olímpica, que fica no bairro Boqueirão. O Major Dorian Cavalheiro, chefe do planejamento do 1º Comando Regional da Polícia Militar, afirmou que o foco do reforço no policiamento é garantir a proteção a todos os cidadãos que vão assistir ao jogo. O nosso foco, na verdade, é a proteção de todo aquele cidadão que vai assistir o jogo. Nós estamos ali para proteger o torcedor, né? Para que ele tenha toda a segurança de assistir o jogo, né? de ir para sua casa depois sossegado. Independente ele de ser torcida organizada, não ser, nós estamos ali para preservar a vida, né? A integridade de todos. O efetivo vai atuar em 18 pontos de bloqueio nas proximidades do estádio, no policiamento em pontos estratégicos da cidade e na fiscalização de terminais, estações tubo e em outros locais com aglomeração de pessoas. Segundo o delegado responsável pela Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos, Clóvis Galvão, a Polícia Civil estará presente, assim como o Ministério Público, por meio do Juizado Especial Criminal. A Polícia Civil
estará presente lá junto com o Ministério Público. Então, todo delito que vai acontecer no estádio e ao redor do estádio, aproximadamente 5 mil metros, as infrações serão apuradas no próprio estádio na hora. Os policiais militares começam o esquema de segurança ao meio-dia de domingo. Segundo o Major Cavalheiro, será permitido aos torcedores dos 2 times irem uniformizados ao estádio. Por ser o mandante da partida, o Atlético poderá usar bateria e bandeiras. Só terão acesso ao perímetro de isolamento os moradores da região e torcedores com ingresso em mãos. Materiais cortantes, garrafas e produtos explosivos estão proibidos. O representante da torcida organizada Império Alviverde, Rei Makler Alain Graboski, afirmou que os torcedores farão o possível para que este seja mais um Atletiba da Paz. A organizada fará o possível e o impossível para que seja mais um Atletiba da Paz, aí. Que o resultado seja só dentro do campo, né? E segunda-feira e as manchetes sejam só sobre o futebol e nada de violência. Então a organizada trabalha em conjunto com a PM, informando horário, local de partida, reunião, enfim, da torcida, para que haja todo um trabalho em equipe para que evite qualquer tipo de tumulto entre torcidas. De acordo com o Major Cavalheiro, o contato com as torcidas tem contribuído para reduzir o número de ocorrências. O serviço de inteligência também tem monitorado as redes sociais para evitar confrontos antes dos jogos. Quanto ao acesso ao estádio, a Polícia Militar recomenda que a torcida do Coritiba utilize a rua Maestro Carlos Franck, virando na rua Januário Alves de Souza. Já a torcida do Atlético deve seguir pela rua Pastor Antônio Polito. Jefferson Nunes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Bom, agora que a gente já sabe como vai ser a segurança no estádio, vamos falar sobre o futebol em campo. Vamos começar com você, Ciro Júnior, Atlético Paranaense. Então, Luciano, primeiro o assunto que está agora bombando é a liberação para a TV tanto aberta, a RPC, quanto a TV fechada, né? Na terça-feira, o Petralha deu uma entrevista na Rádio Cap dizendo que não tinha nem negociações com a televisão. Ele garantiu que não ia ter e mudou. E pro bem do futebol, bem pro torcedor atleticano e muito bem também pro torcedor coxa, voltou atrás, fez uma negociação que eu tenho absoluta certeza que foi vantajosa tanto pro Atlético como para a RPC e pro pay-per-view. Olha, tá de parabéns. Ou vamos será assistir. que ele recebeu uma ligação da Globo? Bem, a gente não sabe que lá eles têm o costume de não divulgar as informações. Pra sair correndo. Aliás, assim, nenhuma informação praticamente é divulgada, a não ser aquela que sai no site oficial e, infelizmente, o site oficial está devendo muito para os torcedores. Eu só queria dar um testemunho aqui, que hoje eu entrei para seguir o Twitter oficial do Curitiba. E o Curitiba agora, nesse exato momento, está jogando um jogo júnior. E tá lance a lance, o Twitter do Coxa está mostrando o jogo júnior. Eu quero dizer que em 2008, parabéns, o Atlético Paranaense também, pela TV Furacão, aliás, passava o jogo ao vivo, além da Rádio Furacão. Tá devendo o Atlético e o Curitiba tá fazendo seu papel. Tá Inverteu frente. tudo. Inverteu, o Curitiba está na frente, no setor de comunicação, de parceria com o seu próprio torcedor. Estão de parabéns nesse quesito, né? E falar do time em campo, né? O Atlético, com uma média de 20 anos de idade, vai jogar com o Santos no gol, Léo, Rafael Zucchi, Bruno Costa, e no lugar do Heracles provavelmente seja o Renato. Renato, o jogador, o volante de 21 anos, vai entrar improvisado no lugar do Heracles. O meio com o Renan Foguinho, o Hernani, Zezinho e o Edgar Júnior. E o ataque é o ataque que todo mundo já conhece, Douglas Coutinho e Crislan. Esse é o time do Atlético que vai ter que entrar na correria, Luciano. Que futebol mano a mano, se for comparar os jogadores do Curitiba com essa garotada do Atlético, pelo menos uns 8 jogadores do Curitiba são melhores tecnicamente. Mas a torcida atleticana, que agora o Rafinha está fazendo um clima de guerra para esse jogo, a torcida atleticana vai estar inflamada, os jogadores vão estar inflamados, vai ter que ser isso. Torcida mais a juventude para ganhar esse jogo do Curitiba. Vai ser bastante difícil, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho certeza que a motivação está sendo feita com os meninos. Vamos ver como é que eles reagem depois em campo. E outra boa notícia é que todos os ingressos do setor pro Atlético, do Curitiba já tinham fechado ontem, todos os ingressos do Atlético já foram comercializados, seja casa cheia, 8.100 torcedores no estádio. Vai ser bonita a festa. Vai ser bom, vai ser muito bom. E o Curitiba, como é que tá? Escondido, em silêncio. Um treino apenas nessa semana foi aberto aí para a imprensa e no mais ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. Logicamente a gente conta aí com a presença do Alex no time titular, o David, o Rafinha, Vanderlei no gol e no mais a gente vai esperando, aguardando o que vai acontecer. Também existe a probabilidade de o Marquinhos Santos entrar com o Escudeiro atuando aí pela zaga, pelo lado esquerdo da defesa, coisa que eu não aprovo, mas pelo que eu sinto, o Escudeiro está prestigiado com o homem, viu, Ciro? Ele tá
tem prestígio. Pra alegria do torcedor atleticano, né? Vamos ver se ele vai pisar na bola de volta, querer driblar. Que ele já fez isso no último jogo. Vamos ver como é que vai ser se ele for. Dá uma caneta no Douglas Coutinho, vamos ver o que ele vai fazer, Vamos ver o que ele vai aprontar, né? O Hitchcock da zaga do Coritiba. Isso, o cara é fantástico ali, ele tem a arte. E no Coritiba em si, Lu, esse é o segredo. Fica todo mundo aí blindado, ninguém sabe o que pode acontecer. Eu acho que ele vai levar o Lincoln para pôr no banco. Vai ter o Lincoln no banco de reservas, que é um jogador importante, está recuperado agora. Então eu faço aí essa previsão de que o Lincoln vai aparecer no banco de reservas do time do Coritiba. Tem aí também o Robinho, que está na situação boa, estava parado por um tempo, voltou e está recuperado, vai poder estar atuando também nessa partida. E aí a gente não sabe o que ele pode armar, né? Porque sempre tem essa variação de posicionamento do Coritiba, posicionamento tático, e então a gente não sabe o que o Marquinhos pode preparar. Eu creio que ele vai manter aí essa ordem que ele vem mantendo nos últimos jogos, nas últimas partidas, tendo aí o Leandro Almeida na defesa, o Escudeiro fazendo a participação ali na parte esquerda dessa defesa, os laterais também mantêm a mesma coisa, o William vai estar como titular também, até foi poupado para não se desgastar em algumas outras partidas anteriores. Eu tenho essa previsão aí com relação a tudo isso que eu falei no Coritiba, logicamente o Alex em campo. E temos aqui os árbitros, não sei se a gente falou isso ontem ou antes. Vamos falar um pouquinho mais, que é o Rafael Trombeta, o primeiro assistente, o Adair Carlos Mondini, o Edivaldo Elias da Silva é o árbitro. Eu puxei um retrospecto aqui de partidas do Coritiba apitadas pelo Edivaldo Elias da Silva. A última derrota do Coritiba foi em 2008, foi um 3-2 para o J. Malucelli no Campeonato Paranaense também, no dia 26 de março, lá de 2008. Depois disso, apenas vitórias e há uns 3 empates o Coritiba teve com o apito do Edivaldo Elias da Silva. Quantos desses foram Atletiba, você sabe dizer? Vamos levantar aqui. Teve o Atletiba no primeiro turno, né? O último Atletiba do primeiro turno. Com esse árbitro. 2-1 para o Coritiba. Vamos puxar aqui mais para trás. Temos um clássico com o Paraná Clube que foi 4-2 também. Outro Atletiba em 2009, Coritiba 4, Atlético Paranaense 2. Foi aquele Atletiba da Arena, que o Leonardo fez o gol, o último gol com assistência do Edson Bastos. Fez aquele lançamento, segurou a bola e fez o gol. Temos mais algum Atletiba? Não, são só esses aí, as decorrências são essas. E o Atlético não tem a mesma sorte, que a última partida que o Atlético teve com o árbitro foi domingo passado, que perdeu de 4-1 para o Operário. Então esses os detalhes que eu tenho do Coritiba e também do trio de arbitragem, que tem um retrospecto favorável ao time do Coritiba. Gente, a gente trouxe aqui uma matéria agora há pouco entrevistando o representante da Império. Eu tenho aqui 2 críticas que eu vou ler, mas são críticas de ouvintes identificados, por isso que eu vou ler. O Glauco Silveira, que é colaborador, ele diz o seguinte: ele não deveria estar dando entrevista, porque todo mundo sabe o que ele fez com relação à polícia e tudo mais e onde esteve envolvido. Depois as torcidas organizadas vêm dizer que não conseguem identificar os bandidos infiltrados. É a posição do Glauco Silveira. O Marco Aurélio também fez uma crítica aqui meio pesada, ele diz assim: eu quase caí para trás quando ouvi o que o tal do representante da Império falou, o Rich Bark. Ele disse assim: representado por ele, esse bandido, ele usou essa expressão também, já foi várias vezes preso. É um absurdo, diz ele. A pessoa citada? É o Reichbacher. Rei Mackler? Ele mesmo. Rei Mackler. Rei Mackler. Ele tem um histórico muito complicado, não só por parte aí na torcida do Coritiba, mas também na polícia. Ele foi detido naquele episódio que foi até filmado pela RPC. Do 6 de dezembro. E pelo que eu venho notando, no que ele vem apresentando nos últimos tempos, a proximidade que ele teve com Wilson Ribeiro de Andrade ultimamente, as conversas que ele vem tendo e o comportamento que ele tem, parece-me que ele mudou. Pessoa que mudou. Tomara. A gente não pode, Luciana, tacar só pedra sempre. Eu também tinha essa impressão dele. E defendi essa ideia dele. Me parece, eu não conheço o cara e não convivo com o cara. Não convivi antes também, mas as atitudes que ele vinha promovendo levaram eu a acreditar nisso, que ele não era uma boa pessoa até aquela época, até aquela circunstância e ocasião. Ele foi detido, foi indiciado e responde ainda por muitos crimes que cometeu. Porte ilegal de arma, enfim,
muitas outras situações, e me parece que hoje a atitude dele mudou. Ele é um cara que promove a paz dentro da torcida. Tomara que isso realmente aconteça, porque ele falou na entrevista isso. Eu quero acreditar nisso, viu, Reimakler? Porque você é uma pessoa que exerce liderança dentro da torcida, e você mudar o teu caráter, o teu comportamento pro que você está apresentando é digno de parabéns. Então eu quero muito que tudo isso que você esteja transpassando na imprensa, nas suas atitudes e nas coisas que a torcida vem fazendo e promovendo, que realmente tudo isso esteja sendo verdade na tua vida e principalmente dentro do teu coração. E no trabalho com os demais torcedores da torcida Exatamente, organizada. Você é um exemplo. Que você seja um bom exemplo, não um mau exemplo. Se você está seguindo esse caminho do jeito que você está fazendo, você está de parabéns. O Marco Aurélio disse que inclusive estudou com ele no colégio estadual. E o Glauco Silveira diz que concorda com você, que tomara mesmo que essa postura seja verdadeira e que ele tenha mudado. E que os problemas que tenham parecido, que a gente sabe que tem parecido, às vezes tem pior ou um pouco mais tranquilo, dentro da Fanáticos tem, dentro aí da Fúria Independente tem. Gente, vamos tomar vergonha na cara, parar de agitar, de andar armado, de soltar bomba, de usar droga, incentivar a venda de droga dentro da torcida. Vamos pensar em clube de futebol, em time, em torcida, em família, em decência, em verdade, em benefício para o nosso futebol. Se vocês quiserem cometer crimes, vocês abandonem o esporte. Nós amamos o Atlético, Curitiba, o Paraná Clube e os times do nosso estado. Se vocês querem agitar, monta uma quadrilha e vai sair fazer assalto. Porém, uma hora tua casa cai e você vai preso. Agora não vem querer, Ciro, tirar as crianças de dentro do estádio, as mulheres de dentro do estádio, as famílias, os idosos, as pessoas de bem que querem ir no estádio. Porque já ficaram fora por um tempo por causa das brigas de torcidas. Então isso tem que acabar. Agora voltaram, não pode E bandido tem que ir preso, não tem que ganhar carteirinha de torcedor, de sócio torcedor ou de torcida organizada e entrar no estádio e querer arrumar confusão fora do estádio também. Então tem que acabar. Você que vê qualquer tipo de situação de violência, de vandalismo, não baixa a tua cabeça e vai embora para casa. Ligue para a polícia, ajude a identificar essas pessoas, porque eles estão aí porque ninguém identifica. E, aliás, tem uma delegacia especializada para isso. É hora de ir até lá, exatamente. De começar a dar os nomes aos bois. Então, faça a tua parte, passe longe da encrenca e tudo que você vê e souber, avise a polícia, colabore. Eu tenho fé que um dia a gente vai limpar essa raça maldita que vive no meio dos torcedores e acabar com essa palhaçada de morte, de tiro, de facada, bomba caseira. Gente, isso aí tem que acabar. A gente já não tá mais nas décadas anteriores. Isso tem que acabar. Não é possível. E pros valentões que gostam de brigar, então fecha um ginásio. Isso. Vão lá, faz um octógono, um ringue lá, vão brigar um contra um. Exatamente. Já que seu macho briga um contra um, isso. Não em turminha para depredar ônibus, depredar terminais. Entra numa academia, treina exatamente. E vai lá. Pronto. Bom, já estão na escuta também, apenas registrando, os nossos amigos Célio Silvério de Pinhais, e também está na escuta o professor Morozinski, ele que acompanha todos os dias. E aqui no estúdio está o Thiago Lucina Faria também. Um grande abraço para todos vocês. E voltando a falar do jogo, Luciana, se eu fosse o Arthur Bernardes, a primeira coisa que eu falaria é o seguinte: não façam falta perto da área, porque o Alex, ele vai guardar. O Alex está com uma precisão a lá Paulo Baier, até melhor que o Paulo Baier em 2009, quando o Paulo Baier guardava todas, em 2010, desculpa, quando guardava todas de falta. O Alex está fazendo, mesmo quando perdeu o jogo para o Atlético 3-1, o dele ele guardou. Ou seja, os zagueiros, a meninada, não façam falta, porque o Alex vai guardar. Isso é inevitável. Bom, placar para o Atletiba, Léo. Placar para esse Atletiba vai devolver os 3-0. Você acha? 3-0 devolve os 3-0. Pode ser que o Atlético faça um gol. 3-1, vai. Vamos pôr um 3-1, que a gente tem jogadores de qualidade, mas eu acredito, eu conheço parte desse elenco de perto, eu viajei com eles por 2, 3 temporadas, aí conheço muito bem Vanderlei, Rafinha, William, o Alex a gente conhece de tempo. Eu acho que eles vêm com uma motivação incrível para esse jogo e eu acho que no mínimo eles têm que fazer 3 gols nesse time do Atlético. Eu acredito nesse resultado, vem um Curitiba diferente dentro de campo e com a cabeça também diferente. Ciro. Nossa, eu já penso totalmente ao contrário que o Alex, né? Que o Léo, claro. O Curitiba é um time mais forte, não tenha dúvida disso, um time mais qualificado, com melhores jogadores. Mas ninguém está dizendo o contrário. Mas dentro da Vila Olímpica, a obrigação é do Atlético. A torcida vai estar lá impulsionando, todo mundo sabe como que é a torcida atleticana, ainda mais num caldeirão que nem a Vila Olímpica. Eu vou apostar em 2-1 pro Atlético, gols do Douglas Coutinho, os dois, e o Alex fazendo um de falta. Olha, até deu nomes, hein? Eu vou apostar no 3-2 pro Atlético Paranaense, acho que vai ser um jogo com muitos gols e que vai ser suado, vai ser um jogo dificílimo, sem dúvida nenhuma, um jogo difícil. Jogo de xadrez, como dizem os mais antigos, né? Vai ser quem errar, toma. Se entrar em campo
O William que eu conheço de decisão, de viajar em Copa do Brasil e ver jogos difíceis contra a Internacional. Eu vi uma partida muito difícil e complicada do Curitiba dentro do Presidente Vargas contra o Ceará. O Ceará ainda que tinha o Oswaldo naquela época, era a carroça desembestada, lembra? O Flamengo também estava muito bem naquela época, eram os 3 times do momento e eles derrubaram o Flamengo e enfrentaram o Curitiba. Vi muitas outras decisões aí pelo Brasil adentro com o Curitiba. Se entrar o William que eu conheço, entrar aí o Rafinha que eu conheço. O David que o pessoal conhece. O David eu não conheço muito bem. O David que eu conheço é aquele que erra gol no inacreditável, fundou o time. Flamengo, né? Se entrar esses jogadores em campo da maneira que eu conheço, colocando o pé da maneira que eu sei, vai ficar muito complicado para o Atlético. Agora depende mais da cabeça dos jogadores do Curitiba do que do resto. E também da cabeça dos jogadores do Atlético. O Glauco Silveira está apostando no 3-1 para o Atlético Paranaense. Ciro, Paraná Clube. Paraná Clube, Luciano, aqui é negócio mais 3 apresentações hoje, né? Agora, isso tá me dando um pouco de medo, que a gente já viu esse filme várias vezes no Paraná Clube, de montar time em cima da hora, já é o 8º, agora com esses novos 3, são 8 jogadores. É que vem agora por causa da grana, né? Para economizar o começo de ano. Pode ver que algumas peças, Luciana, já são conhecidas que já chega e se encaixa, né? Pois é, mas são jogadores ainda que ou são apostas, são ex-atletas do Paraná que estão voltando, como é o caso do Robson, que é o meio-campo, estava no Guarani de Palhoça, de Santa Catarina. O Edson Cita, esse sim, para mim, é um bom jogador. Ele vai chegar e já vai ocupar a sua posição de titular. Ele estava jogando no Atlético Sorocaba, fez um bom Campeonato Paulista. E como nós divulgamos ontem, que o Paraná também contratou o Gilson, o volante Gilson, e hoje também está sendo apresentado. Hoje também só uma intertemporada, quem comandou o treinamento da garotada lá foi o Gustavo Gomes, o preparador físico. E falando, que nem eu garanti ontem, segunda-feira, se o Mogi Mirim perder no meio agora, amanhã pro Santos, Dado Cavalcante será o novo técnico do Paraná Clube. Olha aí, vamos esperar para ver. Muito obrigada. Fale, não, só comentar que se o Mogi Mirim ganhar, aí sim vai complicar a vinda do Dado Cavalcante. Vamos ver o que acontece, 3h41. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. O minuto na mídia é caro e por isso tentarei ser o mais homeopático possível, para não chocar tanto. Hoje, a Venezuela do Chaves embalsamado, que prometeu acabar com as diferenças sociais, apresentou resultados, pelo menos nesse campo. Todos estão ficando igualmente miseráveis. É exemplo do modelo seguido, Cuba. O país sofre uma grande crise de desabastecimento e uma inflação de 30%, com a moeda desvalorizada em 70%. Toda a economia venezuelana está atrelada ao petróleo, que representa 95% de sua riqueza. Este produto financiou a chamada Revolução, bancando projetos irresponsáveis e totalmente contrário às tradicionais normas de gestão de um Estado, que fica sujeito às oscilações da cotação do petróleo no mercado mundial. A violência dobrou nos últimos 10 anos e atinge uma taxa superior à do Iraque, que vive um sério conflito interno. Soma-se a isso o povo nas ruas, arrependido por ter dado crédito às falsas promessas de um sócio comunista psicopata, na certeza de que o verdadeiro vencedor das eleições não é o empossado. Esse é o resumo do resumo de uma herança maldita de Chaves, 14 anos no poder, para o seu sucessor que assumiu fraudando descaradamente as eleições. A maioria dos números citados estão desatualizados, pois se trata de levantamentos feitos em 2010, de fonte nada confiável. Um governo sem controle, divulgando hoje menos do que se sabe ser a dura realidade, agindo como todo comunista, blindando, distorcendo, manipulando dados e informações. Em fevereiro de 2007, Chaves ameaçou estatizar os supermercados, alegando estocagem para provocar aumento de preços. Não assumia a inflação e tentou contê-la por decreto, regulando preços, desobedecendo a secular lei de mercado e justificando: se eles continuarem violando os interesses do povo, eu vou tomar os açougues e os supermercados. Observem bem, ele afirmou, abre aspas, eu vou tomar os açougues e os supermercados, fecha aspas, e reforçou, abre aspas novamente, eu estarei alerta, dê-me a primeira desculpa que irei estatizar o primeiro armazém, supermercado ou rede de distribuição de alimentos, fecha aspas, disse Chaves em pronunciamento na televisão, e estatizou. E acelerou a estatização de multinacionais. Em 3 dias úteis, ele comprou o controle de 3 empresas, a de energia elétrica Seneca, que pertencia à norte-americana CMS Energy, a americana Verizon Communications
a maior acionista da Telefônica CANTV, e a Electricidade de Caracas, da também norte-americana AES. Um país em que o Estado assume o que não lhe compete, impede o livre mercado, aliás, tudo que é livre não serve para os comunistas. Impõe preços impossíveis de serem seguidos, exatamente por contrariar as leis de mercado. Esta é a fórmula perfeita para afugentar qualquer capital externo e, consequentemente, impedir o desenvolvimento, levando a nação para o mesmo rumo de Cuba, onde não existe emprego formal e salário de $12 mensais é considerado uma dádiva. Um sistema que torna a população refém das migalhas que o governo oferece e não permite o sonho de ascensão profissional e social, a estagnação decretada, a desesperança, a falência social. Coitados, não? Agora que os preparei, venho com a novidade. Os mentecaptos que compõem o Foro de São Paulo, central de inteligência do PT, inteligência entre aspas, é claro, projetam que, caso a inflação persista nos próximos meses, e todos os especialistas são unânimes em afirmar que sim, o governo deve tomar medidas radicais, começando pela estatização dos grandes supermercados que pertencem a grupos transacionais de varejo. O colega jornalista Jorge Serrão informa em seu artigo de 22 de abril, abre aspas, tal ameaça é ventilada por alguns membros radicaloides do Foro de São Paulo, que colaboraram diretamente na campanha e fraude eleitoral que botou Nicolás Maduro na presidência da Venezuela, fecha aspas. Por mais imbecil que seja a proposta, que ainda não tem anuência da presidência, e por mais improvável, embora dessa facção pode-se esperar tudo, a repercussão no exterior é inevitável. E como já ocorreu na Venezuela, afasta mais ainda os investidores, acabando de secar a minguada fonte de capital externo no Brasil varonil, deitando eternamente em berço nada esplêndido. Hoje já somos ridicularizados pelas principais e mais respeitadas mídias especializadas do planeta, pelas absurdas ações do antiministro Guido Mantega, o ex-atual presidente e sua presidente adjunta. Todos com seus currículos nada favoráveis por se tratar dos coordenadores de um sistema que só gerou corrupção, atraso e crise nas estatais, que antes eram o orgulho nacional e modelos que outros países buscavam seguir. Ainda no artigo de Jorge Serrão, lemos, abre aspas, a avaliação é de Luiz Otávio Barros Souza, presidente do Instituto Áquila, consultoria de gestão, com sede nacional em Minas Gerais e internacional na Suíça. Diz Luiz Otávio. Os gráficos demonstram que as vendas caíram em volume, mas que as companhias aumentaram suas receitas. Ora, isso só foi possível com aumentos de preços, o que alimenta a inflação e pode estagnar o consumo. O custo do Brasil não deixa o país crescer, por mais que haja estímulos a diversos segmentos econômicos. Fecha aspas. E Luiz Otávio ainda completa explicando que as ações devem ser voltadas para o corte de gastos e investimento em infraestrutura. Pois bem, o governo está fazendo exatamente o contrário, inchando a máquina pública, abrindo novos ministérios para abrigar os aliados, e preocupando-se em investindo em infraestrutura de países quebrados pelo comunismo. Um bom exemplo é o Porto de Cuba, enquanto os brasileiros ficam a ver navios, sujeito ao inevitável apagão no fim do túnel. Meu tempo está acabando e concluo repetindo o que todos já ouviram pelo menos uma vez. Nada está tão ruim que não possa piorar. Comunismo é assim, quebra seu Estado, iguala a condição social do povo, deixando todos na miséria, afugenta o capital externo, tira a liberdade da população e da imprensa, implanta-se a corrupção, patrocina a impunidade, aumenta a criminalidade e mantém a população refém, sem armas para protestar e exigir seus direitos. É isso, simples assim. Ah, por favor, último a sair, apague a luz. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Giro de reportagem.
E vamos começar o giro de reportagem com a matéria que a gente falou agora há pouco. A operadora TIM é multada pela Anatel em mais de 9 milhões de reais. Quem traz os detalhes? Bruno Carneiro. A operadora TIM será multada em mais de 9 milhões de reais por suspeitas de forçar a queda de ligações de seus clientes. A multa foi dada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que investigou a operadora e alega má qualidade nos serviços para os clientes do plano Infinity pré-pago. O plano realiza cobranças por chamadas e não por duração em minutos. Sendo assim, a Anatel não conseguiu confirmar, mas suspeita que a operadora derrubava as ligações dos clientes e faturava com as seguidas tentativas de novas chamadas. Segundo a Anatel, a TIM não cumpriu os padrões mínimos de qualidade de seus serviços e ainda descumpriu algumas normas do Código de Defesa do Consumidor. A operadora TIM, por sua vez, se manifestou em nota alegando que irá tomar as medidas cabíveis para o caso. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Carneiro. Vida News. E sobre esse assunto, o Celso Brasil participa aqui com a gente dizendo o seguinte: a Oi não é penalizada em nada. O Lulinha não pode ser envolvido também nessa? Só a TIM? Pergunta ao Celso Brasil. Celso, tem muita coisa ainda para acontecer judicialmente, nesse caso aí, das operadoras, mas politicamente você pode ter certeza que muita coisa vai acontecer. Eu vou trazer daqui a pouco também uma matéria falando sobre os condenados do Mensalão, daqui a pouquinho. Acompanha. 3h53, hoje a pergunta do dia é a seguinte: o Ministério da Justiça propõe aumento de pena para traficantes. E você, é a favor do aumento de pena? Participe com a gente pelas redes sociais ou então pelo nosso telefone 3029-9290. O Ciro Novaes, ele participa com a gente dizendo o seguinte: para conseguir as drogas, eles mentem, roubam, o fracasso e o medo invadem sua vida e o espírito fica em pedaços. A educação bem planejada e assumida pela família e pelos órgãos competentes é a melhor forma de combater o tóxico. Aos traficantes, o rigor da lei, de Ciro Novaes. 3h53, agora a matéria de Pontal do Paraná. Quem traz os detalhes? José Augusto Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde a todos. A sessão solene da Câmara de Pontal do Paraná para entrega de títulos de cidadão honorário acontece neste sábado, no Auditório Municipal do Balneário Primavera, às 10 horas da manhã. O radialista, ex-deputado e ex-vereador Algaci Túlio, considerado o pai da emancipação política administrativa de Pontal do Paraná, será homenageado. Quem também recebe a homenagem, em memória, é o saudoso ex-presidente da Assembleia Legislativa, Aníbal Cury. Além deles, várias personalidades políticas do município que tiveram participação na emancipação estão convidadas para a festa de homenagem. Após a sessão solene, haverá almoço de confraternização na chácara do Tomate, aqui em Pontal do Paraná. José Augusto, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. E o Rogério Ataíde sobre a matéria diz o seguinte: título de cidadão honorário? É para isso que servem os vereadores? Pois é, Rogério, concordo contigo. Vereador não deveria ficar dando nome de rua, título de cidadão honorário, benemérito, sei lá o quê. Fazer um levantamento de quanto tempo se perde com essas bobagens aí que não resolvem nada, na minha opinião, esse negócio. Isso é só pra fazer média. Resolve o quê? Vamos lá, o que vai resolver? Isso é só pra fazer média com as pessoas, só isso. Não resolve nada, não traz benefício nenhum pro cidadão. Se dá o título, trouxesse aí 5 milhões por mês aí de investimento pra cidade, pro estado, não traz nada. Não, aliás, eles não poderiam trazer esses investimentos, mas deveriam fazer os projetos para aplicar investimentos que foram trazidos, digamos assim, pelo prefeito. Agora, ficar de palhaçada, título? Isso serve para qualquer um, qualquer não, pessoa homenageada. Não, isso não é só para Pontal. Eu não estou nem falando de quem foi homenageado, não é isso. É a questão, basicamente a questão do título. Para quê? Para que serve? Vamos lá, vamos ser práticos. 3h56. Bom, agora vamos ouvir uma matéria bem importante de Brasília. Veja bem, a Comissão da Verdade decidiu exumar o corpo do ex-presidente João Goulart.
De Brasília, quem traz os detalhes? Yuri Hudson. O corpo do ex-presidente João Goulart será exumado por decisão da Comissão Nacional da Verdade do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. A família de Jango fez o pedido formal para a exumação em março deste ano. O ex-presidente morreu supostamente vítima de um ataque cardíaco no dia 6 de dezembro de 1976, durante exílio na Argentina. A expectativa com a exumação é confirmar ou descartar um suposto envenenamento de João Goulart. De acordo com a comissão, com a tecnologia atual, é possível fazer a detecção de compostos químicos que poderiam ter matado o ex-presidente. A exumação terá o acompanhamento de peritos argentinos e uruguaios, além de brasileiros, e deverá ser realizada nos próximos 3 meses. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. E a suspeita de que João Goulart teria sido envenenado é antiga. Se a família quer a exumação, então tá certo. Vai lá e se faça, então, essa exumação. Isso vai contribuir, inclusive, para a história. De repente, a gente vai parar de dizer coisas com relação à morte de João Goulart que a gente não sabe realmente como foram. Aliás, muitas mortes na história do Brasil de políticos, grandes políticos brasileiros, grandes lideranças brasileiras, foram muito mal explicadas. Principalmente nessa época. 3h57, agora vamos com informações internacionais com o Rogério Ataíde. Os amados da viúva. Hoje é sexta-feira, né? Não sou fofoqueiro, mas hoje é o dia de falar da nossa amiga do lado, vizinha aqui, né? Os amados da viúva Luciana Pombo, Aimé, Kissilov e Koch. Olha os nomes. São os rapazes que gravitam em torno de Cristina Kirchner, do governo. Um livro diz que ela os descarta quando deixam de ser úteis. Ou seja, não te quero mais. Basta-me, puerta fora. Ela usa e joga fora. 2 anos e meio depois da morte do ex-presidente Nestor Kirchner, Luciana Pombo e toda a equipe aí do programa Vida News, a viúva e sucessora Cristina Kirchner ainda não se desfez das roupas negras. O luto foi indispensável para que ela conquistasse nas urnas um segundo mandato em 2011. Nestor Kirchner, que nos seus últimos anos de vida foi a eminência parda do governo da mulher e definia dos bastidores suas políticas, pareceu de ataque cardíaco o ataque no miocárdio, no coração. Seu lugar de confidente foi ocupado por vários mocinhos, bonitinhos, todos bonitos. Cristina é a mulher que se rodeia de ambiciosos e frequentemente jovens funcionários que parecem ter saído de um casting de modelos, deslumbra-se com eles e logo se desencanta Luciana com mais facilidade. Veja num linguajar castelhano o que um jornalista disse. Ela os usa e depois joga fora. Escreve no jornalista Franco Lindner do recém-lançado livro Los Amores de Cristina, sem tradução para o português. Desde 2003, quando Casar Kirchner chegou à Casa Rosada, Lindner acompanhou seu entorno primeiro como redatore e depois como editore da política da revista semanal La Noticias. Usa e joga fora. Rogério Ataíde, é sexta-feira, né? Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Rogério Ataíde, você sabia dessa
digamos assim, dessa qualidade do Rogério Ataíde de falar em idiomas. Fala em línguas. Fala em línguas é ótimo. Aqui a gente não pode falar desse Interpreta. Ele faz tudo, faz tudo. Bom ator, é um bom ator. Vamos agora com Celso Brasil. Ele fala sobre informações nacionais. Olha só, a balança comercial do Brasil fechou com um novo déficit em abril. Acompanhe. A balança comercial brasileira registrou déficit de 994 milhões de dólares no mês passado, informou na última quinta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O pior desempenho para abril da história do comércio exterior brasileiro. O resultado veio em linha com o esperado previsto pelos especialistas consultados pela agência de notícias Reuters, com projeção de déficit de 1 bilhão de dólares. Esta notícia contraria toda a propaganda governamental milionária paga com nossos impostos, que afirma justamente o contrário do que se apresenta nos quadros reais. Com o déficit comercial registrado em abril, a balança comercial brasileira passou a acumular saldo negativo de 6,150 bilhões de dólares no primeiro quadrimestre deste ano, muito pior do que o superávit de 3,299 bilhões de dólares visto um ano antes. É com você, Luciana. Vida News. E para fechar o giro de reportagem, agora mais informações de Brasília. Todos os 25 condenados no mensalão pedem redução de pena. Acompanhe Eduardo Santana. Os 25 condenados no processo do mensalão entraram com recurso no Supremo nesta quinta-feira, último dia para a defesa contestar algum item do acórdão. A maioria dos recursos pede a redução de pena. Os advogados de José Dirceu pedem ainda novo relator para o recurso no Supremo. Dirceu era o ministro da Casa Civil e é apontado como o mandante do esquema. Ele foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. A defesa de Marcos Valério pede que a punição seja reduzida pelo fato de o réu ter colaborado com o Ministério Público. Condenado a mais de 40 anos de prisão por ser o operador do esquema, a defesa pede também um novo julgamento pela primeira instância da Justiça. Alegando que o critério para fixar punição beirou o caos, a defesa do deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, pede redução de pena e a anulação do julgamento. Foram 4 meses e meio e 53 sessões até que o Supremo Tribunal Federal concluísse no dia 17 de dezembro de 2012 o julgamento do processo, estabelecendo as penas de cada um, além de definir a perda do mandato de 3 deputados federais, condenados no caso: Pedro Henri, do PP do Mato Grosso, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. No julgamento, o Supremo entendeu que existiu um esquema de compra de votos no Congresso Nacional durante os primeiros anos de governo do ex-presidente Lula. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. Vida News. Bom, e ainda vou comentar mais algumas coisinhas aqui com relação a notícias. O Ciro trouxe uma informação bastante importante, foi confirmado Pedro Guzmão no Atlético Paranaense. É isso mesmo, Ciro? Isso, foi confirmado Pedro Guzmão, artilheiro do Campeonato Maranhense. Ele que fez ficou conhecido que ele fez 5 gols num único jogo lá pelo Bacabal. Claro, fazer gol no Maranhense muito mais fácil do que aqui. Mas lembra até nós não, também não exagera, né? O Kleber, campeão brasileiro 2001, veio do Motoclube do Maranhão. Ou seja, já tem, às vezes pode dar certo, não? Um jogador que vem de lá. E o Atlético está precisando de atacante, que só Ciro e Douglas Coutinho é muito pouco para o Atlético. Tomara que realmente as coisas caminhem. Pode falar, falando em transferência, com o Pedro Guzmão. O Potita foi pro Bahia, né? Tem essa informação, nós não falamos aqui. O Potita do J. Malucelli foi pro Bahia. E foi engraçado no site do Bahia, puseram a foto do jogador do Londrina no lugar do Potita. Né? Essas coisas às vezes acontecem, distração. Não dá para dizer outra coisa. Malditos estagiários, né? Adoram pôr a culpa nos estagiários. E o Lucas Machado participando com a gente diz que está nos ouvindo e aposta em 3-0 pro Atlético Paranaense no Atletiba. E o Thiago Lucina também aposta no Atlético 1-0. 4h05. Vida News. Crônicas. Estranhei muito a presidente Dilma e o ex-presidente, em plano 1º de maio, não irem a nenhum comício público e se esconder nos estúdios de TV. Com medinho do povo, hein? Por que não foi lá apresentar os novos, maravilhosos projetos do governo para ajudar os pobres? Acabar com as drogas, com
com a violência dos bandidinhos do PCC ensaiando mais alguns passos do crime na contenção da inflação, dos precinhos dos alimentos, da educação exemplar do país das maravilhas e muito mais do nível do progresso que o Brasil está alcançando nos últimos anos, vai na TV mentir, não é vaiada, mas uma grande vaia para a senhora presidente. Vai no supermercado, vai no cabeleireiro, vai no shopping. Ah, não vai? Tudo subiu de preço. Ah, a senhora não vai comprar nada, manda um secretário comprar com os cartões corporativos. Minhas vaias para a senhora. Como pode uma criatura mentir tanto e com tanta cara de pau? Para certas pessoas não deve mesmo existir inflação. Afinal, tudo que consome e usa é paga pelos trouxas aqui. Pode até se dar ao luxo de ir assistir missa em Roma, levar 52 pessoas junto e ficar em hotel de alto luxo. É por nossa conta. Para que economizar? Afinal, país rico é país sem pobreza. Gastar e mal o dinheiro do povão é fácil e ninguém cobra, só aprova. É preciso bater na tecla dos 20 milhões pendurados no Bolsa Família que não procuram emprego. Se somar esse contingente ao desemprego apregoado, teremos alguma coisa como 20% ou mais de taxa de desemprego real. Ou será que eu estou errado? Agora tenho que engolir propagandas políticas nefastas? O que essa droga de bandeira vermelha está fazendo na frente da bandeira do meu país? Será que ninguém está percebendo o que está ocorrendo? Ou é mais fácil fingir que não está vendo nada? Todas as vaias merecidas que Dilma recebeu e o ex-presidente se repetirão Brasil afora. Repito, vaias para esse governo incompetente e mentiroso. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Entrevista. Pequenos e microempresários paranaenses poderão ter crédito especial. Vamos conversar aqui hoje no estúdio do Vida News com o secretário de Indústria e Comércio do Estado, Ricardo Barros. Secretário, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde a todos, é uma alegria também estar com vocês. Como é que está funcionando hoje esse esquema, secretário? Temos o Banco do Empreendedor, da Fomento Paraná, um programa chamado Paraná Bom Negócio, que distribui recursos, empréstimos a juro muito barato, 0,5% ao mês, o juro mais barato do Brasil, né, para empresários que se qualificam. Os empresários têm que ter um curso de gestão empresarial, um curso de gestão financeira. Esse curso do próprio Sebrae está valendo? O curso é gratuito, pode ser do Sebrae, nós damos os cursos através das universidades estaduais, em convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria do Trabalho, e também podem ser cursos feitos nas federações, na FEComércio, na Federação das Indústrias, na Federação da Agricultura, o Empreendedor Rural, qualquer curso que qualifica a pessoa, que o banco sinta que aquela pessoa que vai receber o dinheiro está qualificada, vai aplicar bem o dinheiro, sabe administrar, então o juro é mais barato porque o risco é menor. O senhor falou sobre risco e saber administrar. É complicado você avaliar um empreendedor assim apenas por conta de um curso. Ele precisa já ter uma estrutura montada previamente ou não? Como é que funciona, secretário? Não, até financiamos também os informais, financiamos os individuais, empreendedores individuais, né, costureira, pipoqueiro. Então, se a pessoa quer comprar uma máquina de costura, colocar em casa e costurar, o banco está financiando. Está valendo para os ambulantes no litoral paranaense? Qualquer um está valendo. Nós queremos é que as pessoas possam conseguir o seu sustento com trabalho e dignidade. Qual que é o valor máximo, secretário? R$300 mil e mínimo R$300. R$300 de mínimo. A pessoa ela pode pagar em quanto tempo? Bom, pode pagar em até 8 anos, mas aí depende do enquadramento de cada linha de crédito e do que ele pretende fazer também com os recursos. Além de ter previamente sido verificado por cursos e etc., o que mais a pessoa precisa para se qualificar? Precisa ter a sua documentação, né? Se ele for uma empresa, microempresa, empreendedor individual, tem que estar com a documentação em ordem, tem que ter um plano de aplicação dos recursos, tem que saber o que quer fazer com o dinheiro
e é muito simples, muito rápido, é só pegar. Ou nas prefeituras ou na associação comercial. É isso que eu ia perguntar. Ele tem que se dirigir, então, na prefeitura municipal da sua cidade? Ou na associação comercial. Ou na associação comercial. O Banco do Empreendedor está situado ou na prefeitura ou na associação comercial. Em todo o estado do Paraná? Em todas as cidades. Já lançamos o programa em 80 cidades, mas empresários de qualquer cidade podem se dirigir ao banco mais próximo, né, e procurar receber os recursos. É bem simples. Quem tem algum problema com o seu cadastro, está bloqueado automaticamente? Não, aí a avaliação é do banco, né? É preciso avaliar caso a caso, porque se até os informais podem receber recursos, né? Então é preciso fazer uma consulta especialmente. Mas, de um modo geral, o objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico para os micro e pequenos empresários, na medida em que a gente já tem, através do Paraná Competitivo, o apoio às grandes empresas que vêm ao Paraná. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Ricardo Barros. Para a gente finalizar, secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta mais voltada ao litoral do Paraná, porque a gente tem muitos ouvintes no litoral, principalmente em Pontal do Paraná. Como é que está a questão das empresas do pré-sal, as empresas que poderão se instalar em Pontal do Paraná? Odebrecht, entre nós estamos aguardando ainda a consolidação do condomínio industrial do Pontal do Paraná. Lá existem algumas áreas que já estão operando, a Tequinte tem lá 2.000 funcionários, nós fazendo uma plataforma de petróleo. Existem outras operações ali na área do Pontal, Paranaguá, Antonina também, recebendo algumas ações, mas o importante é que a gente possa dar a oportunidade às empresas se instalarem. Não temos ainda licenciamento ambiental, autorização para funcionar ali tudo que nós gostaríamos. Mas está em andamento, o governo está fazendo sua parte, o zoneamento econômico ecológico, o zoneamento do município. Estamos aí já há 2 anos trabalhando nisso, então está quase pronto, mas você sabe que essas questões têm que ser feitas com muito carinho, muito critério, para que não haja depois ações judiciais que impeçam a consolidação dos investimentos. É um caso complicado, porque você tem que, de um lado, ajudar o povo que precisa de emprego e, do outro lado, respeitar o meio ambiente. Exatamente. Essa é a solução que a gente procura e certamente vai encontrar ali para o litoral. Ricardo Barros, obrigada pela sua presença e participação. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, um abraço a vocês. Até mais. Vida News. Voadora do dia. Bom, e hoje a voadora do dia vai para o vereador de Colombo, Oliveira da Ambulância, ele que é do PTB, e que, segundo a denúncia que foi, inclusive, confirmada pelo juiz da Vara Local Criminal de Colombo, ele teria ficado com parte do dinheiro dos assessores do gabinete dele. Portanto, para esse tipo de atitude é que vai a voadora de hoje. Não é possível que vereadores, que deputados ainda tenham esse tipo de prática condenada. É uma prática criminosa, portanto, para ele vai hoje a voadora, mas também para todos que ainda estão fazendo esse tipo de coisa, que está me ouvindo, que sabe que é com você parlamentar, que sabe que eu estou conversando contigo. Pare de fazer enquanto há tempo, porque o Ministério Público está em cima. E eu vou ficar feliz de dar aqui a informação de que alguém foi condenado ou foi preso por conta disso, pode ter certeza. 4h14. Vida News. Crônicas. Sinfonia do Universo. Que bacana, né? O título, né? Sinfonia do Universo. Que eu compreenda que todos nós somos da escola evolutiva da vida suscetíveis de erro. Nós erramos todo dia e acertamos também. Que é importante é quem quer ajudar o próximo saber ouvir, saber calar, enxergar, fazer silêncio, aconselhar com humildade. Isso tudo que eu estou falando aqui é um exercício, viu? Não é fácil você fazer isso aí. Todo dia tem que fazer, todo dia. Senão, se desce do trânsito, pega uma pistola e dá um tiro nenhum. Ou briga, ou vira uma anarquia. Você tem que ter calma, paciência, tranquilidade, ter mais fé em Deus, meu Deus do céu. Que eu proclame a plenitude do vosso poder no meu pensamento, meu Deus, no meu sentimento, nas minhas palavras, nas minhas ações e em toda a minha vida, que não me falte o discernimento entre o bem e o mal.
para que eu possa alcançar o equilíbrio, a paz, a compreensão da vida, que no diálogo, no encontro com o meu igual, eu saiba viver a força do amor, da tolerância e da fraternidade, do profundo espírito do entendimento, que eu tenha força para construir pacientemente em toda a minha vida o bem, a justiça e a caridade. Que eu entenda que na escolaridade da terra se faz necessário saber apacientar conscientemente e constantemente o coração, o espírito, pelo consciente exercício na busca da verdade. Que morrer significa renascer, evoluir, tal é a lei divina, que no cotidiano as provações nos levam a melhor entendimento da vida. Que a amizade, a esperança e o amor, a benevolência suavizam a caminhada. Que alcançar os silêncios significa viver a sinfonia do universo. Que suportar todas as crises existenciais sem blasfemar, sem procurar culpados, administrando dignamente qualquer situação. Significa aumentar o autoconhecimento, portanto, significa revitalizar-se. Que buscar, consolar, amar e compreender e perdoar sem nada exigir de ninguém, prontificam um homem para o espiritual. Que possamos ser mais felizes na felicidade do próximo. Um mundo melhor só existe se você construir você melhor, onde ninguém está tão alto para colocar uma coroa na cabeça e ninguém está tão baixo para todo mundo pisar em cima. Sejamos mais humildes, mais prósperos, mais humanos, consequentemente mais felizes. Que as famílias deem as mãos e lutem por um mundo melhor. Que o abraço de alguém, da mãe com o filho, do filho com a mãe, do neto, os tios, os amigos, seja um abraço sincero, e só assim nós poderemos mudar a humanidade. Que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Vamos que vamos, minha gente. Boa tarde, gente querida. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. As últimas informações do dia: 2 carros bateram na rua dos Alfeneiros, nas proximidades da rua Valdomiro Silveira, no Boa Vista. Danos materiais ali. No Rebouças também, por causa de um caminhão que enroscou na fiação de luz. O trânsito está bastante lento na rua Rockefeller, nas proximidades da rua Chile, ali no Rebouças. Bastante atenção, você que passa pelas proximidades. E uma jovem de 19 anos acabou entrando em luta corporal com uma amiga. Por causa do quê? De uma postagem no Facebook. Olha lá, hein? Foi em Maringá esse ato. Uma delas acabou colocando imagem, uma foto da amiga. A outra não gostou, foi lá e foi tirar satisfações. Brigou mesmo por causa de rede social. Parece brincadeira, né? A gente imagina que rede social é para fazer amigos. Tem gente que faz inimigos pela rede social. E a Marina Silva, ela mesma, ex-senadora, ex-candidata à presidência da República, vai estar amanhã aqui na cidade de Curitiba. Ela vai participar de uma série de atividades em apoio à criação da Rede Sustentabilidade, organização que está em processo de coletas de assinaturas para que se torne um partido político. Ciro. Então, só para a Marina Silva ia dar uma entrevista para a gente aqui ao vivo no Vida News, mas ela estava numa caminhada em Florianópolis nesse horário. Ela pediu desculpas, mas amanhã ela estará aqui em Curitiba com a gente, né? Bom, infelizmente, então, não foi dessa vez que a gente conversou com a Marina Silva, mas amanhã, 11 horas da manhã, ela vai estar no prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. Você que quer caminhar também com ela, é só aparecer por lá.
4h20, termina aqui mais uma edição do Vida News. Boa tarde, Léo. Valeu, Lu. Beijo. Beijo, bom final de semana. Valeu pra todos. E fique calmo, fique calmo. Tô tranquilo, relaxado. Ciro Júnior, boa tarde pra você. Boa tarde, Lu. Bom Atletiba pra todos e até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana pra você que acompanha futebol e pra você que também não acompanha, mas está sempre ligado no Vida News. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. Segunda, 3 da tarde. Segunda, 3 da tarde. Segunda, 3 da tarde. Segunda.